Já aconteceu entrar numa reunião ou numa aula e sentir que a conversa simplesmente não foi a lado nenhum? Pois bem, hoje vamos explorar como é que podemos tornar o pensamento visível, usando umas rotinas, umas estruturas que podem transformar por completo a forma como aprendemos e colaboramos em grupo. Vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, uma que de certeza já todos fizemos. Por que é que tantas das nossas conversas falham? Pense naquela reunião de trabalho, naquela sessão de brainstorming ou até num debate na sala de aula, que acabou por ser uma perda de tempo. A razão, na verdade, é surpreendentemente simples, porque não temos um mapa para o nosso pensamento. Entramos nestas interações sem qualquer tipo de estrutura e o resultado é quase sempre o mesmo: confusão, as vozes do costume a dominar e ideias que podiam ser brilhantes a perderem-se pelo caminho. Mas e se existissem mesmo esses mapas? É exatamente isso que vamos ver agora. Existem umas estruturas a que se chama rotinas de pensamento. São ferramentas super simples na sua essência, mas incrivelmente poderosas. E foram desenhadas para uma coisa: tornar o nosso pensamento não só colaborativo, mas visível para toda a gente. Muito bem, vamos lá diretos à nossa primeira rotina. Chama-se Dá Uma, Recebe Uma e é uma ferramenta fantástica mesmo para gerar ideias em grupo. E como é que isto funciona na prática? É um processo super ativo, super dinâmico. Primeiro, cada um, individualmente, anota algumas ideias. Depois, vem a parte gira. Toda a gente se levanta, encontra um parceiro e troca uma ideia. A chave aqui é não só dar a ideia, mas explicar porque é que ela é importante. Depois, repete-se isto com mais umas quantas pessoas. No final, a lista de ideias de cada um cresceu exponencialmente. E os resultados são visíveis a olho nu. Olhem para este exemplo da aula de inglês da professora Kate Dollard. Os alunos começaram com umas anotações muito básicas no artigo, mas depois de usarem esta rotina, as mesmas páginas estavam absolutamente cheias de novas perspectivas, de ideias que, muito provavelmente, nunca teriam tido se estivessem a trabalhar sozinhos. Esta citação da Nina Del Carmen, uma professora, resume isto na perfeição. Ela diz que a rotina dá aos alunos a ferramenta e a estrutura para partilharem as suas primeiras ideias e, depois, elaborá-las em conjunto. A palavra-chave aqui é esta: construir em conjunto. Não se trata apenas de partilhar. Ok, já geramos imensas ideias. E agora? Como é que as melhoramos? É aqui que entra a nossa segunda rotina: a escada do feedback. Uma estrutura absolutamente brilhante para dar e receber críticas que são, de facto, construtivas. Acho que todos conhecemos aquele feedback que soa mais a um ataque pessoal, não é? É vago, é sentencioso. Enfim, a escada do feedback vem virar este jogo por completo. Transforma o que é vago em algo específico. Transforma o julgamento em apoio. O objetivo passa a ser genuinamente ajudar a melhorar e não diminuir a outra pessoa. A estrutura é literalmente como subir uma escada. Começa-se cá em baixo, no primeiro degrau, a fazer perguntas para clarificar, para ter a certeza de que se percebeu bem a ideia. Só depois é que se sobe, valoriza-se o que está bom, expressam-se preocupações de forma construtiva e só lá no topo é que se fazem sugestões. Cada degrau constrói uma base de confiança para que a conversa seja realmente produtiva. Mas, talvez o mais importante, seja o impacto humano disto tudo. Como diz a educadora Denise Coffin, a estrutura é inerentemente gentil. Permite que as pessoas interajam sem se sentirem diminuídas. E o mais incrível? Isto funciona até com miúdos de 5 anos, o que só prova o poder de uma estrutura bem pensada. E com isto chegamos à nossa terceira e última rotina de hoje: a discussão sem líder. O nome, na verdade, já diz quase tudo. O objetivo aqui é criar autonomia e um sentido de responsabilidade partilhada pelo grupo. Então, como funciona? É bastante simples. Em vez de ser o professor ou o chefe a fazer as perguntas, são os próprios participantes que as preparam antes. Depois, em pequenos grupos, cada um tem a oportunidade de liderar uma pequena discussão sobre a sua pergunta. De repente, a responsabilidade pela conversa deixa de ser de um só e passa a ser do grupo inteiro. E esta rotina é especialmente poderosa para temas complexos. O professor de psicologia Walter Basnight, por exemplo, usa para explorar questões éticas bastante tensas. A estrutura dá aos alunos a segurança e as ferramentas de que precisam para investigar e navegar por conversas que, de outra forma, seriam muito difíceis. Ok, vimos 3 rotinas diferentes, mas no final de contas, por que isto importa? Qual é o verdadeiro poder que se esconde por trás de uma estrutura, por mais simples que pareça?
No fundo, o que estas rotinas fazem é construir uma comunidade, dão voz a toda a gente, não apenas aos mais extrovertidos ou confiantes. Levam a compreensão para um nível muito mais profundo do que a simples memorização. E, acima de tudo, tornam o próprio ato de pensar em algo visível, algo que se pode partilhar, transformando a escuta passiva em envolvimento ativo. E para terminar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Que conversa do dia a dia, seja no trabalho, em casa ou com amigos, poderia ser completamente transformadas com uma rotina simples como uma destas? O potencial, acreditem, está em todo o lado.